Olá pessoal, eu sou o Thiago Tonaco da T22 e nessa aula eu vou falar sobre alguns materiais e alguns processos mecânicos. Quem participou já do curso básico de mecânica da Androids já vai ter visto alguns materiais, alguns processos que a gente utiliza já dentro do time. Nessa aula eu vou apresentar outros materiais e outros processos mecânicos para vocês terem conhecimento de que eles existem e também de como fazer alguns pedidos. O foco dessa aula também será voltada mais para o pensamento do projeto mecânico. Então, o que nos leva para o próximo slide. O projeto mecânico ele possui uma espécie de passo a passo. Primeiro tem a concepção da ideia, ou os requisitos mínimos para você fazê-lo. Por exemplo, no Manoide, a gente teve que aumentar o tamanho do nosso robô. E isso implicou na remodelação total de todas as peças dele, praticamente. Teve que refazer tudo com base no chapinho, mas teve que refazer tudo de novo. Mas antes de fazer as peças, nós temos que verificar quais são os materiais e ferramentas que nós temos à disposição e se é viável ou não antes de começar qualquer execução. Um paralelo de exemplo seria cozinhar. Antes de fazer qualquer tipo de comida na cozinha, você tem que saber se você tem os ingredientes nela, quais ingredientes você tem à disposição para fazer alguma comida. E mais do que isso, quais ferramentas você tem para fazer a comida. Porque não adianta você ter um macarrão, um molho, a carne, se você não tem uma panela, se você não tem um fogão. Mesma coisa no projeto mecânico. Não adianta nada você ter a ideia do que você quer fazer, mas se você não tiver os materiais, ou se você não tiver o processo para você modificar esses materiais. Depois de você ter um levantamento de o que você tem à sua disposição de materiais e processos, você verifica o que é viável de ser feito e com base no que você tem em mãos e na sua pesquisa de viabilidade, você começa a executar a sua ideia. Aí você começa a pensar em como fazer as peças com base naqueles materiais, naquelas ferramentas que você teve antes. Mas antes vamos começar falando sobre alguns materiais. Sobre os materiais, eu dividi eles em dois grupos. Aqueles que nós já usamos em Androids e outros materiais que são conhecidos entre a engenharia mecânica, mas que a gente não utiliza ainda e que vocês podem, porventura, usar. Eu vou falar sobre cada um as especificações que você precisa para poder fazer um pedido. Só que todos eles eu estou deixando subtendido que você também tem que especificar o material. Toda vez que você for fazer um pedido, você tem que especificar o material da peça que você está pedindo. E também eu também não vou citar a priori a quantidade. A quantidade eu vou deixar para falar depois de conversarmos sobre todos os materiais que eu vou apresentar aqui nessa aula, ok? Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre as cantoneiras. Elas são uns perfis em L, duas abas, iguais ou não, de 90 graus entre si. Elas são muito usadas por serem leves, bastante resistentes a flambagens, justamente por causa desse perfil em L que ela tem. A gente começou a usar recentemente na Android um novo robô humanoide. E as especificações para fazer um pedido dela é o comprimento de cada aba e a espessura de cada aba. Normalmente a espessura é a mesma, mas se tiver diferente, dependendo da empresa que você for pedir, você tem que especificar também. A barra chata, ela é uma barra chata e você especifica basicamente a largura e a espessura. É um produto relativamente barato, comparado com uma placa grande. Ela já veio num tamanho meio que pronto para fazer peças pequenas, ou fazer suportes de estruturas ou reforço de estruturas. Também temos as barras redondas. A gente usa elas na Androids principalmente para produzir rodas. A gente compra as barras, que são conhecidas mais como os tarugos, das empresas, com especificação no diâmetro externo dela. Você pede um tarugo de tantos metros, tantos centímetros, de diâmetro tal. Tem que ver se a empresa tem, se possui, e aí você faz o pedido da compra. Também temos as chapas lisas, que são possivelmente um dos principais materiais que nós utilizamos na Androids. A chapa lisa ela não tem tanta diferença assim da barra. Basicamente, a grande diferença é a largura com que você compra. As barras chatas são mais finas do que as placas, do que as chapas lisas.
A espessura nem é tanto diferencial, porque você consegue comprar placas de espessura até de 1 milímetro, 1,5 milímetros, até de 10 centímetros. Então, as especificações para você fazer um pedido de uma chapa são nas 3 direções: espessura, largura e comprimento. Aí temos as barras retangulares, que é o que a gente mais usa também no VSS e algumas peças do SSL. Que aí a gente manda para Polymod, eles usinam e faz umas peças com base nesses blocos que a gente manda para eles. Normalmente a gente pega umas sobras que tem no CCM. E aí a gente utiliza, aí eles doam para a gente e fazemos peças com base nos blocos que foram oriundos de barras retangulares. Agora a gente começa a entrar já no âmbito de peças que a gente não usa na Androids ainda. Aqui temos os metalons. Metalons são conhecidos também como tubos quadrados ou retangulares. Eles são muito utilizados na indústria e para fazer tanto maquinários pesados como para fazer estruturas civis. Eles são bastante versáteis e resistentes. Esse perfil deles, apesar deles serem ocos, eles são possivelmente muito mais eficientes do que uma barra preenchida, porque são muito mais leves, são mais baratos, e por causa desse perfil deles, de ser oco, a distribuição de cargas é mais eficiente ainda. Então, o balanceamento entre custo e resultados é muito mais eficiente usando o metalon do que uma barra preenchida completamente, como mostrado nas barras quadradas. As especificações é basicamente os lados externos e a espessura interna da parede interna do metalon. Os tubos é basicamente a mesma ideia do metalon quadrado retangular, só que tem uma diferença entre aplicação praticamente. Tem os tubos redondos comuns e tem os tubos de condução. Esses tubos de condução, eles são basicamente os tubos do encanamento. Aí eles têm uma especificação diferente, um material diferente. Eles são um pouco mais caros que os tubos comuns, justamente porque eles têm que receber fluidos. Então tem todo um cuidado na hora de produzir esses tubos diferente do que os tubos comuns. Então por isso que eles saem um pouco mais caros. Eu acho que para Androids vocês possivelmente vão trabalhar, se forem trabalhar, somente com os tubos comuns. Porém, no futuro, se vocês forem engenheiros mecânicos, sejam cientes que existe um tubo específico para fluidos, seja para água, gás, ar comprimido e assim vai. Temos aqui as barras com perfis. Elas são também conhecidas como vigas, com seus perfis. Temos aqui o perfil em U, perfil em T, perfil em I e perfil em W. Basicamente, a diferença entre uma viga em perfil W com a I é que, como vocês podem ver aqui nesse iniciozinho aqui, a vaguinha vai encorpando à medida que vai aumentando, vai chegando mais perto do centro. Enquanto na viga em W ela permanece paralela. Por que tem essa variedade de perfis, por assim dizer? Bom, depende da estrutura, depende da funcionalidade da aplicação. Cada perfil foi otimizado para um tipo de esforço, por assim dizer. Então, quando vocês forem trabalhar na construção de maquinários pesados, ou até mesmo de construção civil, essas vigas elas têm uma funcionalidade própria. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque eu não sei. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso para poder ensinar. Então eu vou deixar isso para cargo de curiosidade de vocês também. Temos aqui umas barras de estruturas. Elas têm uns perfis meio estranhos, mas ela tem sua funcionalidade. Eu já encontrei na RoboCup para fazer suportes. Deixa eu até mudar aqui de tela. Aqui, perfil estrutural em alumínio. Tem vários tipos de perfis e vocês estão vendo que tem essas entradas. Elas servem para, digamos que, para colocar suportes e presilhas, para você conseguir prender alguma coisa. Você coloca meio que a cabeça de um parafuso aqui para ele sair, para ele escorregar na parte interna da parede. E aí você pelo lado de fora aperta com uma rosca e aí ele prende alguma coisa na parede dessa viga. Um exemplo prático que pode ser visto até na RoboCup para a gente foi suportes aqui de alguns robôs humanoides de um time
foda que tinha lá. Como vocês podem ver, justamente tem esse perfil meio estranho para justamente colocar os cabeçotes dos parafusos e prender com as porcas pelo lado externo para poder escorregar essa região. E aí torna-se o suporte ajustável na medida da necessidade. Essa foto aqui mostra mais claramente essa ideia de prender pelo lado de pressionar pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Você aperta pelo lado de fora, o cabeçote está do lado de dentro da viga, por causa dessa saliência que tem aqui. Agora vamos falar do último material, a chapa xadrez. A chapa xadrez, ela tem meio que uns relevos, ou furos, irregularidades na superfície, com o objetivo de aumentar a aderência da, das superfícies. Ela é muito usada em piso de ônibus, por exemplo, justamente para evitar que as pessoas escorreguem enquanto o ônibus estiver em movimento, ou em piso de escadas, e assim vai. Agora, como dito, eu falei que assim que eu finalizasse os materiais, eu ia falar um pouco sobre as especificações de fazer pedidos. Eu vou mostrar para vocês agora um catálogo de perfis de alumínio da empresa Forgate, que tem lá no Vale, perto do CTA. Aqui ele separa as peças por códigos e aqui ele também especifica o peso, quilograma por metro de cada peça. É muito bom até para quando a gente for fazer fazer as peças no SolidWorks, para simular, para ver quanto de peso que vai ter a peça. Também é bom para a gente conseguir fazer algumas simulações estáticas para verificar se a peça que a gente vai pedir ela atende às especificações estruturais para aguentar a força que os robôs vão necessitar. Como eu já disse quando fui apresentando os materiais, tem aqui as especificações para você fazer o pedido. Tem aqui as barras redondas, que você pede o diâmetro externo, e aqui tem o valor deles em milímetros e em polegadas. Também tem as barras quadradas, perfis tabelados e assim vai. Por que eu estou mostrando para vocês? Além para vocês terem o primeiro contato com uma tabela, para vocês pensarem em, como é que eu faço para poder aproveitar o máximo possível do material que eu vou comprar? Por exemplo, vamos pegar aqui esse tarugo. Eu quero fazer um tarugo que tenha 5,5 centímetros de diâmetro. Porém, essa empresa só vende tarugos a partir de 6,3. Você pode comprar um tarugo desses para fazer uma peça de 5 centímetros de diâmetro? Sim. Como eu vou apresentar mais para frente, o processo de torneamento. Os nages, de modo geral, eles é parte do pressuposto que você tem um bloco de metal e você vai retirar material desse bloco para você chegar na peça que você quer. Obviamente, o ideal é que você tenha um bloco que tenha mais material do que você precisa ter. Então, você consegue sim fazer um pedido para fazer uma peça de 5 centímetros de diâmetro, a partir de uma peça de 6,35. O ideal é que você consiga comprar um pouco perto do que você quer, em se tratando de tarugos. Agora, quando a gente for falar de chapas, o ideal é que tenha sobras para poder prender a chapa na máquina. Outra coisa que tem que se pensar, além das dimensões para você aproveitar, é também na questão de como você vai comprar a peça. As empresas, elas vendem em metros. O que quer dizer com isso? Geralmente uma empresa vende uma barra de cantoneira, de tarugo, de 1 metro, ou de 2 ou de 3. Então você tem que pensar em como otimizar o máximo possível essa barra que eles vão vender para vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma peça que depende de uma cantoneira, só que o comprimento dela é de 15 centímetros. 15 centímetros, se eu for comprar uma barra de 1 metro, 10 centímetros vão ser jogados fora, ou vão ficar guardados até alguém precisar dessa barra de 10 centímetros para fazer uma outra peça menor. E uma coisa que você pode pensar já é em tentar otimizar essa parte. Tentar otimizar o quanto de material você vai jogar fora. Então, ao invés de 15 centímetros, você pode tentar fazer 16. Aí você já diminui bastante a quantidade de material que você vai jogar fora. Ou tentar diminuir para 15, ou tentar diminuir para 10. Que aí você consegue otimizar ao máximo a viga. E assim vai. Bom, sobre os processos mecânicos, eu dividi da mesma maneira como dividi os materiais. Temos os principais, os dados entre androides, e os demais.
Sobre usinagem, a gente pode começar a falar sobre fresamento. O fresamento é basicamente uma peça, a ferramenta que vai se movimentar ao redor ou ao longo da peça para poder retirar o material e deixá-lo na forma que nós desejamos. Aqui ele possivelmente está fazendo uma hélice de turbina ou uma engrenagem com os dentes inclinados, eu não sei o nome direito. E nessa peça aqui ele está fazendo uma fresagem de uma barra retangular. E aqui nós temos o torneamento. O torneamento ele já é o contrário. Quem vai rotacionar em relação a quem vai ser a peça que vai girar. Eu vou prender a peça na máquina e a que vai girar, enquanto a máquina do torno vai colocar a ferramenta para poder retirar material. Eu separei um vídeo aqui para mostrar para vocês de uma máquina que usa tanto torneamento quanto fresamento. Nesse momento do vídeo, está fazendo alguns dentes de uma peça usinada. Eu vou avançar um pouco para mostrar para vocês o resultado, como é que vai ficar. Vocês estão vendo que ela vai passando aqui na lateral do tarugo para retirar pedaço, pedaço para formar esses dentes. Depois de finalizar os dentes, ela vai fazer os furos. Aí iniciamos agora o processo de torneamento. O anterior era de usinagem. Perceba que agora quem está rotacionando é a peça, enquanto a ferramenta está parada. Aqui ainda torneamento, torneamento. E aí agora ele volta para a questão de usinagem. Quem movimenta agora é a ferramenta e a peça está ali somente para ser ajustada. Essa aqui é uma máquina CNC de usinagem, possivelmente 4 eixos. 3 por causa do eixo XYZ e o quarto que é esse de rotação, que é justamente o que permite fazer uma espécie de torno. Aí aqui ele está fazendo uns detalhezinhos de especificações já usinados na própria peça, uma coisa bem legal. Essa máquina é muito cara, de modo geral. Quanto maior a quantidade de eixos ou maior a precisão dela, mais cara é, obviamente. Nesse outro vídeo aqui, temos uma peça também que é um pouquinho complexa. Ela é um pouco cilíndrica, porém ela tem muitos detalhes. Então o cara ele usa uma máquina que é unicamente de fresamento. Ela não tem torneamento, apesar de ter o quarto eixo, é uma máquina de fresa CNC. 4 eixos, porque tem o XYZ e o quarto de rotação. Existem até máquinas de 6 eixos. Aqui temos uma máquina de 5 eixos. Eu peço desculpas porque eu não consegui uma foto melhor. E essa aqui é uma de 6 eixos. É praticamente um braço mecânico inteiro para fazer esse corte aqui. Depois de falar sobre a usinagem, agora a gente pode falar um pouco sobre a dobra de chapa. A dobra de chapa, ela não retira material, ela já pega o perfil que nós já temos, depois de uma peça que já passou pelo processo de usinagem ou de corte, a laser ou oxcorte ou plasma, que eu vou comentar mais à frente. E a gente prensa ela de tal forma que ela vai tomando uma forma diferente. Ela vai dobrando à medida que a gente vai pressionando ela. Aqui nós temos possivelmente máquinas CNC de dobra. E essa aqui é uma máquina manual. Essa aqui é uma até que tem lá no ITA, no prédio de física. Só que ela está tão antiga, mas tão antiga que está desregulado o ângulo dela. Então, o 90 graus que indica aqui, na nossa do ITA, não é mais 90 graus. É uns 80 ou 100 até. Eu já nem sei mais. Nesse vídeo aqui, eu mostro uma máquina de dobragem CNC, também computadorizada. Perceba que ele tem uma espécie de gabarito aqui. Ele tem vários tipos de prensadoras que vão dobrá-la no ângulo correto, no ângulo que ele necessita. E essa máquina aqui atrás é meio que um gabarito. O, o técnico, ele somente posiciona a peça na maneira correta, mas quem faz o trabalho inteiro é a máquina total. Na Itandroids, a gente tenta evitar usar chapa dobrada por dois motivos. Um é que a gente só consegue usar essas chapas
usar essa técnica quando nós mesmos fomos fazer, lá no ITA. E como eu já disse antes, a máquina que nós temos lá já está bem desregulada, está bem velha. Então não é confiável as medidas que ela passa para a gente. Outra coisa que influencia é o fato da gente usar placas muito finas. Então, dependendo do raio de curvatura que a gente deixar na dobra, que normalmente é bem pequeno, a deformação plástica danifica bastante a peça. Então, a gente evita por causa disso. Agora temos alguns tipos de corte. Temos o corte com serra-fita, que é esse maquinário aqui gigante. É basicamente uma serra que ela tem uma fita aqui que vai rotacionando e aí vai cortando os materiais aqui embaixo. Temos a policorte e a guilhotina. A serra-fita é bastante usada na indústria para cortar várias peças e peças grandes, peças grossas principalmente. Por exemplo, como se fossem uns tarugos de seus 10 centímetros de diâmetro, por exemplo. Barras quadradas, peças preenchidas. A serra policorte ela pode ser usada bastante em peças pequenas, especialmente em metalons, porque eles são ocos. Então é mais fácil por uma serra policorte cortar essas peças. A guilhotina ela é mais usada para cortar chapas, quando você quer subdividir em partes pequenas. Basicamente é assim que se produz barras largas. Desculpa, barras chatas. Você pega uma placa de espessura relativamente grossa e vai passando na guilhotina e ela vai cortando em várias barras chatas. Nesse vídeo nós temos uma serra-fita cortando alguns tarugos, de uma vez. Eu vou dar uma adiantada para a gente não perder muito tempo, galera. Você percebe que ele tem aqui a fita passando e aqui tem um líquido para poder esfriar e manter lubrificada a fita, para evitar que ela fique desgastada e pare de cortar em algum momento do processo. Olha ele cortando os tarugos. Cortou 6 tarugos de uma vez sem muito estresse. Temos agora o processo de calandragem. Ele é um processo que ele cria curvaturas em placas em barras. Como você pode ver aqui, o maquinário normalmente são 3 rolos, um em cima, dois embaixo, em que você passa a placa ou a barra entre eles, aí ele vai prensando. Aqui temos um diagramazinho que exemplifica um pouco melhor como é que é o processo. Coloca a placa entre os dois primeiros rolos, aí quando ele começar a dobrar, ele vai chegar no terceiro e vai terminar a dobra. E aí, alguns processos envolvem você ficar diminuindo a distância entre esses rolos, justamente para ficar alterando a curvatura da placa. Obviamente que não, você tem que fazer aos poucos isso. Não adianta você já querer fazer que ele tenha o raio final de uma vez. Normalmente o processo ele é demorado. E você tem que ficar passando a peça algumas vezes dentro do maquinário. O vídeo que eu vou mostrar aqui é justamente sobre um processo de calandragem que está fazendo um cone. Ó, ele chega até o finalzinho, aí depois ele faz a peça passar pelo processo de novo. E cada vez que ele passa pelo maquinário, ele vai fechando os rolamentos cada vez mais, e você percebe que o cone está começando a fechar. Para cada volta que ele faz, o cone está cada vez mais fechado. Ó. É um processo interessante. Vamos falar agora sobre 3 tipos de corte. O corte a laser, plasma e oxcorte. A gente já falou do guilhotina, do serra-fita e do policorte. Esses 3 que a gente citou mais cedo, eles tinham uma limitação muito grande. Eles só conseguiam fazer cortes retos. Então eles só conseguiam fazer um corte único. Eles não conseguem fazer um desenho propriamente dito na peça. Esses cortes que nós vamos estar agora, eles têm essa liberdade. Você joga o desenho dentro da máquina e o bico, maçarico, que seja, vai cortar a placa no formato que você deseja. Nós temos aqui os 3 tipos. Aqui temos o oxcorte, que é como se fosse uma espécie de maçarico. O aplasma, que envolve ionizar um líquido. E o a laser, que é o mais caro dos 3. Mas o que diferencia esses 3 processos de corte? Basicamente são esses 3 pontos. O custo, a precisão das peças e o acabamento delas.
Corte a plasma é um pouco mais caro do que o oxcorte, mas apresenta um acabamento melhor. Para chapas mais finas, compensa muito mais usar o aplasma do que o oxcorte. Porém, quanto mais grossa for a placa, mais caro é o processo, justamente porque ele vai necessitar de mais energia para ele conseguir cortar, para atravessar toda a espessura da placa. Então, para placas acima de 3/4 de polegadas, opta-se a usar o corte oxcorte, normalmente, mesmo que o acabamento seja pior. Agora, a máquina de corte a laser é muito cara, mas é muito mais precisa do que os três métodos citados, dos três métodos. Para peças pequenas, aparelhos eletrônicos, relógios de pulso ornamentais, usa-se o a laser normalmente. Tem se barateado ele bastante, porém ele ainda é um processo caro de ser realizado. Então, majoritariamente na indústria, utilizam-se ainda com bastante predominância do corte a plasma para chapas finas e para chapas grossas, o oxcorte. Esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele compara o resultado dos dois cortes que eu citei, do a laser e o a plasma. Aqui, você pode ver que o maquinário é bem preciso, é um negócio bem elegante, por assim dizer. Ah, esse aqui é o maquinário, esse aqui é o corte a laser, tá? Nessa aqui nós já temos a Oxcorte, desculpa. Essa aqui já é o corte a plasma, que aí ele já tem o processo do líquido ionizado e também tem esse líquido abaixo justamente para poder diminuir um pouco a temperatura da chapa, depois de finalizá-la. Aqui nós temos as peças que foram usadas, que foram fabricadas pelo processo a laser e aqui pelo processo a plasma. Elas estão um pouco molhadas justamente por causa do líquido para esfriar. Mas você ainda consegue perceber que o acabamento delas é um pouco pior comparado com esse daqui. É bom na real, tá um pouco ruim por causa do líquido, mas depois que forem lavadas vai estar bom. Mas o a laser é ridiculamente melhor. Agora a gente vai falar um pouco sobre a soldagem. A soldagem, ela basicamente junta dois materiais e torna eles um só, pela processo de adição ou não de material. O que quer dizer com isso? Eu posso juntar duas peças adicionando material derretido, ou eu posso juntar as duas peças derretendo um material de uma delas, uma face, uma região de uma delas, e colar uma com a outra. O como que você vai necessitar para fazer essa soldagem mecânica, ou como você vai querer que seja feita, vai depender de projeto a projeto. Eu não sei muito sobre soldagens, eu também não procurei a fundo, mas fiquem cientes que existem vários tipos de soldagem. Existem essas três aqui, que são as mais conhecidas, o eletrodo revestido, o MIG e o TIG, e você pode adicionar material ou não. É uma saída inteligente e bastante prática para conseguir fazer peças um pouco complexas e que você não consegue e você quer evitar dobras. Mas dependendo do material que você estiver usando, você pode danificar um pouco o material. Por exemplo, na aeronáutica, não se utiliza soldas, é tudo com rebites. Todas as junção de, digamos assim, níveis do avião é tudo feito com rebites aeronáuticos. Não tem solda. Por que não evitam-se solda na aeronáutica? Por causa que você vai aquecer o material a uma temperatura altíssima a ponto de derreter ele. Então, aquele ponto em que você aplicou a solda, você alterou a estrutura química interna dele. Então, você alterou as propriedades físicas dele. Então, você pode ter tornado ele ou mais resistente ou tornado ele mais frágil, dependendo do material. Normalmente o aço ele fica mais resistente, até mesmo mais rígido depois de uma solda. Porém, estamos falando de alumínio. O alumínio ele já não se comporta que nem um aço. Bom, pessoal, eu já apresentei para vocês alguns materiais, alguns processos. Mas até agora você só tem informações. O que fazer com essas informações? Lá no iníciozinho eu falei para vocês sobre o passo a passo, que quando vocês tiverem ideias, vocês têm que verificar se vocês têm os materiais e as ferramentas para poder produzir a peça que vocês estão pensando. Mas para aí, depois que você finaliza os materiais, não. Quando você for desenhar uma peça, depois você vê se você vai ter acesso ao material necessário e os processos, você já tem que pensar
em formas de otimizar e na hora de projetar a peça, como é que ela vai ser produzida. Tem algumas peças da Androids que elas são feitas de tal forma que você já imagina como é que vai ser o processo. Essa peça aqui eu estou fazendo que ela seja feita por parte de usinagem, só que a minha máquina de usinagem é uma CNC de 3 eixos, então ela somente vai poder transladar XYZ. Ela não vai ter rotação nem mudança de angulação com relação à broca. Então, você tem que fazer com que seja retirado apenas de um plano, o material, por assim dizer. Por exemplo, vou fazer uma roda, eu sei que essa aqui eu vou ter que passar para um torno com essa peça aqui, depois eu vou ter que fazer uma usinagem nela. Você já tem que, na hora de fazer a peça, juntar essas informações. Que aí você junta as informações dos materiais e processos que você tem, junto com a ideia que você tem da peça, para ser na hora de executar. Aí isso é uma coisa mais clean, isso é uma coisa mais nítida. Nítida não. Condizente, coerente. Então vocês têm que fazer a associação, fazer tudo ao mesmo tempo. Você já tem que ir projetando a peça pensando no processo de produção dela e qual material vocês vão usar. É por isso que essa aula é importantíssima, apesar de ser mais uma exposição sobre os materiais e os processos. Vocês têm que ter conhecimento deles para na hora de vocês fazerem uma peça no SolidWorks, por exemplo, desenhar ela no SolidWorks, você já tem que pensar como é que você vai fazer ela. Se vai ser com soldagem, se vai ser por usinagem, corte de guilhotina. E a partir de qual peça vai usar? Se vai ser barra quadrada, retangular, se vai ser por um torno, se vai ser por um tarugo, e assim vai. Bom, pessoal, eu vou encerrando a aula com esse slide que tem a lista dos vídeos que eu mostrei aqui para vocês. Para quem quiser ver com mais paciência ou ver um pouco mais a fundo de cada um dos processos, tem vários outros vídeos na internet sobre todos esses processos que eu apresentei para vocês e mais além deles. Então, sinta-se à vontade de perguntar, de pesquisar. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.